Olá pessoal, eu me chamo Leonardo Pessoa e hoje aqui da Fundação Hansen Bahia, na cidade de Cachoeira, a gente vai falar sobre a arte da monotipia. A monotipia é uma arte gráfica assim como uma gravura, porém ela se distingue da gravura pelo fato de não gravarmos nenhum tipo de matriz. A gente apenas pinta uma superfície e essa superfície vai ser impressa num papel. O fato da impressão já caracteriza ela como uma arte gráfica, porém sem a necessidade de uma matriz gravada. Eu costumo dizer que a monotipia ela é a junção entre a técnica da pintura e a técnica da gravura, onde em outras palavras, o que a gente faz é imprimir uma superfície que foi pintada. Então, esse aspecto é bem relevante na distinção dessa técnica, que é o que distingue ela das demais artes gráficas, por ela não ter uma matriz gravada que vai ser reproduzida inúmeras vezes. Isso também é o que fundamenta, é o que conceitua a nomenclatura de monotipia, que é uma impressão única, como o nome diz, mono, de símbolos que você, da sua arte em si, da sua criação, que você expôs numa superfície, para que depois ela venha para a prensa. Assim como as gravuras são feitas, a monotipia é feita da mesma forma, diferindo somente o fato de não haver uma matriz gravada, ok? Então esse suporte que vai ser pintado, é importante que seja um suporte liso, firme, geralmente de superfícies, texturas mais artificiais, não porosas, porque elas vão fazer com que a tinta passe para o papel de forma mais uniforme, de forma mais previsível, Então, se assemelha muito à técnica da impressão da gravura, mas sem essa necessidade do entalhe. Precisamos de uma superfície lisa, ao contrário das matrizes de gravura. A monotipia está sempre muito presente também, juntamente com a criação de algumas gravuras, transformando essa obra em uma técnica mista. Se você parar para pensar que muitos gravadores utilizam das suas matrizes, porém também imprimem cores, formas aleatórias, fazendo essa composição final da obra gravada, trazendo muitas vezes, que é corriqueiro essa abordagem da monotipia, usar esses valores, a tinta, a pintura de alguma superfície, imprimir e depois posteriormente imprimir uma xilogravura por cima, no mesmo suporte, no mesmo papel, tornando uma técnica mista. Acredito que seja a monotipia, ela circule mais nas artes plásticas da gravura, mas nesse formato, como uma complementação à xilogravura. No nosso caso em questão, a gente vai abordar a monotipia tecnicamente, fazer uma demonstração da execução da própria monotipia por ela mesma. Okay? Então, como vocês podem ver, eu já estiquei as minhas tintas, a minha paleta de cores está aqui ao lado. Os rolinhos também são os mesmos rolos para a gravura, e a estrutura é basicamente a mesma. Okay? Então, vamos para essa impressão. É fundamental, como se trata de uma pintura que vai ser impressa, a etapa da entintagem ela é muito relevante, ela é principal. A gente tem que ter muito cuidado, muito domínio para conseguir entintar a nossa superfície e que tenhamos um resultado satisfatório na hora da impressão. Então, essa etapa da entintagem na monotipia ela é essencial. Ela vai ser a grande área de dedicação para que a gente tenha um controle, porque como não temos uma matriz gravada, a gente, vamos dizer que esses valores, essa gravação vai ser feita com tinta, com a quantidade de tinta que a gente coloca no lugar certo. Então vamos lá.
como eu falei no primeiro momento, a monotipia ela vai consistir justamente na pintura de uma superfície, né? Ou seja, esse momento da entintagem, esse momento da aplicação da tinta, ele é crucial, ele é fundamental. Para outros artistas gravadores, é mais nítida essa ideia, esse aprendizado de que como é importante a gente entintar bem, a gente ter atenção na hora de aplicar a tinta numa matriz ou numa placa, porque esses valores eles são muito difíceis de identificar se eles vão ser passados para o papel de forma interessante, de forma positiva. Então, por isso que tem essa dedicação maior na hora de entintar, essa concentração, porque ela justamente é nesse momento que a gente está garantindo uma impressão satisfatória, né? Ou seja, esse momento da tintagem é fundamental, a sobreposição de tinta, né? Ela é inevitável também, a gente tem que saber lidar com esses valores da sobreposição de tinta e ficar também a critério de cada artista, de cada pessoa, a forma como ela, a imagem, a estética que ela quer dar, as ferramentas que ela quer utilizar. No uso da monotipia também a gente pode se valer de muitos recursos alternativos que não somente o rolinho, o uso do rolinho. A gente pode usar moldes pré-concebidos, moldes vazados que a gente possa aplicar já com a forma definida. A gente pode usar riscadores, né? Ferramentas que a gente consiga riscar para conseguir também dar alguns valores na nossa monotipia. Então, assim, é uma técnica livre, uma arte gráfica que pode ser explorada de diversas formas. Importante a gente entender disso, que é uma pintura que pode ser feita, confeccionada das diversas formas, das mais diversas formas, e que ela vai ser impressa. Então, essa é a monotipia. Vale a pena se debruçar, se dedicar, e vamos dar continuidade aqui a gente fazer essa impressão nessa matriz. Então, como dito antes, é uma pintura, né? Com toda a plasticidade que a gente tem na técnica da pintura, né? Geralmente com esses tons assim expressionistas, por se tratar de uma tinta de difícil controle, né? Não é pincel, não é aquele controle extremo que a gente tem no pincel, mas a gente pode ver que é uma pintura mesmo, né? Como se fosse em outro suporte. A característica específica é que nesse momento agora que a gente pintou, a gente vai imprimir. Aí que mora toda a complexidade da monotipia,
porém que com a prática, com aquela dedicação, né, no ateliê, é uma das técnicas mais impressionantes do meu ponto de vista em relação às artes gráficas. Beleza? Então vamos para essa impressão. Da mesma forma a gente usa um gabarito, né, para ter o controle do enquadramento da nossa gravura. Vou trazer para cá que é mais... vou conseguir deixar mais limpo. Com feltro também. E a prensa. Celular. Apesar do celular, eu mostro nessa daqui. Mostra aqui mesmo. Agora é só rezar. Aqui a gente vê a mesma marca, né, que seria uma gravura, porém a gente tem a monotipia, uma impressão feita da pintura que eu havia feito na placa. Essas características, né, que aqui no caso foi um erro, uma falha na impressão, que é o que a gente tem que se policiar para que não venha a se repetir, porém ficou muito satisfatório nas demais extremidades, né, nas demais partes. A gente pode ver que eu usei algumas técnicas, né, risquei algumas partes, coloquei tintas aleatoriamente, que é como eu gosto de fazer a monotipia. E pode ver uma figura humana que tem características exclusivas da monotipia, da impressão da tinta, coisa que você não vai encontrar em nenhum outro tipo de arte, porque pela peculiaridade que é a própria monotipia, beleza? Então esse foi um exemplo de como fazer. A gente pode perceber que a superfície que a gente imprimiu, ela se apaga quase por completo, então a gente não tem como reimprimir. Esse é o caráter único da monotipia, se dá por causa desse fator, que a matriz que a gente tem, ela não se repete, ou seja, é mono. O que torna também um trabalho bem, não exaustivo, mas que precisa de bastante dedicação para ter um controle legal, porque é muita precisão. Porém, o resultado final ele pode ser extremamente único. A monotipia é uma técnica única e muito valiosa.